Levando em consideração a mobilidade dos bens, eles são classificados em bens imóveis ou móveis. Mas o porquê que se classifica os bens dessa maneira? Qual é a relevância prática dessa classificação? Nós vimos que os bens imóveis são aqueles que não podem ser removidos, deslocados de um lugar para outro sem a sua destruição. Mas percebam que esse conceito se encaixa bem para os chamados bens de raiz, que são os bens imóveis por força de natureza, que é o solo. E é até importante a gente falar que esse solo abrange o subsolo, a superfície e o espaço aéreo correspondente. Não estão incluídas nessa definição de solo as jazidas, tá certo? Que elas pertencerão à União. Os bens imóveis não se limitam a esses bens de raiz. Nós temos os chamados bens imóveis por acessão natural, bens imóveis por acessão artificial e bens imóveis por determinação legal. A acessão nada mais é do que a aderência de um bem a outro de forma definitiva. Temos as acessões naturais, como exemplo aí os frutos pendentes de uma árvore, as pedras, né? A ilha que se forma no leito do rio em razão da força da correnteza que vai trazendo resíduos materiais até se formar aquela ilha. E temos também as acessões artificiais, que são aquelas que decorrem da ação humana, como a construção de uma casa, como a plantação de um pomar. São bens móveis, pense no tijolo como um bem móvel, que foi aderido em definitivo ao chão, tornando a casa, portanto, um bem imóvel. Por fim, nós temos os bens imóveis por determinação legal. Coube ao legislador a tarefa de dizer se os bens incorpóreos são móveis ou imóveis. Lá no artigo 80, o legislador disse quais bens incorpóreos são imóveis. E ele nos disse lá, a sucessão aberta, que é a herança, seria um exemplo, uma situação de bem imóvel por determinação legal. Os bens móveis, por seu turno, são aqueles que podem ser removidos de um lugar para outro sem comprometimento da sua essência e da sua natureza. Só que nós já vimos, essa definição se encaixa muito bem para analisar os bens móveis de acordo com a sua natureza física. Se existem bens imóveis por determinação legal, é óbvio que também existirá bens móveis por determinação legal. É o mesmo caso, bens incorpóreos, a tarefa de definir a sua mobilidade é do legislador. E nós temos lá no artigo 83 um rol de direitos, de bens, que são considerados pelo legislador como bens móveis. Um exemplo, a energia. Por fim, eu tenho os bens móveis por antecipação, que são aqueles bens que estão aderidos ao solo, mas que desde o começo já têm uma destinação de serem colhidos e tratados como se bens móveis fossem. Essa última espécie de bens móveis, pessoal, é de extrema importância para a compreensão de que todos esses critérios que nós utilizamos aqui para dizer se o bem é móvel ou imóvel não são estanques. Existe uma expressão que deve ser frequentemente analisada quando nós fizermos essa classificação dos bens imóveis ou imóveis. É o que eu chamo de destinação socioeconômica. Pense o seguinte, eu tenho a minha casa edificada, está lá com as paredes, portas, janelas e telhados. Qual a natureza jurídica desta edificação? Bem imóvel por acessão humana. Se eu precisar fazer um reparo no meu telhado e eventualmente eu tiver que retirar uma telha para fazer o reparo, no período em que a telha estiver sido retirada do telhado, que ela estiver ali no chão, pessoal, ela não perdeu a natureza de um bem imóvel, porque isso é temporário. É o que eu chamo de destinação socioeconômica. Ela só está ali
para permitir o reparo do telhado, mas assim que reparado, a telha volta para o lugar. Então, não é esse ato eventual, essa modificação eventual que vai alterar a natureza jurídica desse bem. Do mesmo modo, pessoal, pensem aí nas plantações. As plantações, de um modo geral, são bens imóveis por acessão artificial, né? Quando essa plantação decorre da ação humana, obviamente. Agora, pense que eu tenha uma floricultura e que esteja plantando essas árvores, essas flores, nessas plantas em vasos. Pessoal, qual a natureza jurídica desse bem? Dessa plantação? Bem móvel ou imóvel? Qual é a minha intenção? Comercializar, circular. Então eu já estou imprimindo a esse bem uma certa mobilidade. Esse bem será considerado, portanto, bens móveis. Tradicionalmente, os bens imóveis sempre despertavam mais interesse das pessoas do que os bens móveis. Talvez por serem sólidos, passam mais segurança e faz com que esses bens sejam mais valiosos. Pensando nisso, o ordenamento jurídico, não só o nosso e não só desse tempo, mas de um modo geral sempre foi assim, sempre se preocupou com as negociações, com as relações jurídicas que tenham por objeto esses bens, os bens imóveis. Então, saber diferenciar o bem móvel de um bem imóvel vai nos auxiliar na hora de formalizar as relações jurídicas. Veja, por exemplo, a aquisição de bens. Para se adquirir um bem imóvel, é necessário cumprir as formalidades da lei. E a lei diz que, de um modo geral, um bem imóvel só é adquirido a partir do registro. Por outro lado, se o bem for móvel, basta que haja a tradição, que é a entrega do bem pelo alienante ao adquirente. A uso capião, por exemplo, pessoal, também é uma forma de aquisição da propriedade. E esses prazos da uso capião para bens imóveis são muito maiores do que os prazos fixados para a aquisição de bens móveis. Para exemplificar, o prazo máximo para se adquirir um bem imóvel pela uso capião é de 15 anos. E a aquisição de um bem imóvel também pela uso capião no prazo máximo seria de 5 anos. Uma outra relevância prática, também relacionada à questão das formalidades, da forma como as relações jurídicas serão estabelecidas, diz respeito à alienação de bens por pessoas casadas. Se uma pessoa casada pretende alienar, vender, trocar um bem imóvel, via de regra, ela depende da autorização do cônjuge. Em se tratando de alienação de bens móveis, não será necessária essa anuência. É o que a gente chama de outorga conjugal. Uma outra diferença e relevância prática dessa diferença é o tratamento que a lei confere às garantias reais. Eu posso garantir uma dívida minha oferecendo um bem meu ao meu credor. Se eu ofereço um bem imóvel, eu estarei firmando uma hipoteca. Por outro lado, se eu ofereço um bem móvel em garantia, eu estarei firmando um penhor. E são institutos de garantia totalmente diferentes. Para encerrar esse vídeo, nós concluímos que os bens móveis ou imóveis são assim classificados, levando em consideração a natureza com que se apresentam, mas também a determinação legal e a sua destinação socioeconômica. Nós vimos que a principal importância dessa classificação é de efeito prático, porque o ordenamento jurídico trata as relações jurídicas que tenham por objeto a um bem imóvel de uma forma muito mais
criteriosa do que as relações jurídicas que tenham por objeto bens móveis.